Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Solene Fernandes Artes, aqui do canal, e olha só o trabalho bacana que eu trouxe pra gente fazer juntinhos no passo a passo, tá? Lembrando, gente, que todas as cores desse trabalho vai ficar aqui na descrição do vídeo para vocês, tá bom? O risco você encontra logo a seguir no próximo vídeo e também vou deixar disponível lá no destaque do meu Instagram em riscos grátis, tá? O arroba do meu Instagram também fica aqui na descrição desse vídeo, tá? E na descrição desse vídeo você vai encontrar também o link para o meu curso online de pintura em tecido com temas variados. O curso está maravilhoso e está imperdível, gente. Eu convido a todos vocês a virem fazer esse curso e aprender juntinho comigo. Se você está chegando aí ou se você já é inscrito aqui no canal, já deixa aquele like caprichado para esse conteúdo chegar a mais pessoas, tá bom? Comente, ative também o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades que toda semana eu estou por aqui no canal com vídeos e dicas de pintura para vocês aprenderem juntinho comigo, tá? Para ajudar vocês que, como eu, é apaixonado por essa arte. Agora, no próximo vídeo, pausa o vídeo para você conseguir copiar o risco. Bom, eu começo o meu trabalho pelo fundo. E aqui, gente, eu preciso fazer uma divisão entre o fundo e a superfície onde a taça tá caída, tá? Então, eu marco aqui com um pedaço de fita crepe, tá? E vou usar duas cores. O palha para a parte de trás do fundo e o areia para a superfície. Eu começo aqui com o pincel número 10 da 421, pegando um pouquinho do palha, coloco no meu pratinho com um pouquinho do diluente e venho contornando os meus elementos, tá? Chegando a tinta bem em cima do risco. Primeiro eu contorno, e depois eu mudo de pincel, pego o pincel pituá, pego mais um pouquinho de tinta, coloco no pratinho com um pouquinho do Aquarela Silk para espalhar, para esfumar essa tinta no meu tecido branco, tá? Faço isso bem certinho, procuro deixar sem manchas, tá? Que é muito importante. Aqui por cima da taça, ó, eu já vou terminando, acabando com a sujeirinha de tinta do meu pincel e um pouquinho de Aquarela Silk e já venho dando uma esfumada nesse fundo aqui em cima do elemento também. E repito o mesmo processo exatamente igual do outro lado. Feito isso, mudo a fita de posição, eu vou colar ela em cima ali da parte do fundo, tá? E venho com a areia. Coloco um pouquinho no meu pratinho, aqui eu já venho com o pincel pituá mesmo, tá? Chego bem próximo do meu elemento, passo esse areia com um pouquinho do Aquarela Silk e já venho, ó, esfumando o meu trabalho. Chego esse areia até na fita, tá? Pra ficar bem coladinho a parte do fundo, tá? Faço isso, aqui eu consigo contornar o meu elemento com esse pituá mesmo, tá? Tô usando o pituá número 6. Faço, esfumo bem, bem certinho. E vou pegando agora a Aquarela Silk com a sujeirinha de tinta que tem no meu pincel e vou passando também, para deixar um pouquinho úmido o meu elemento, tá? Aqui, ó, pego um pouquinho de tinta para contornar melhor aqui, ó, as taças, tá? Venho com um pouquinho mais, venho aqui pelo lado de baixo também, que eu quero chegar esse fundo bem em cima do risco, tá, gente? Aquela minha maneira de fazer, tá? Eu gosto de caprichar bem nesses detalhes para o trabalho ficar bem bacana, tá? E é importante sempre a gente chegar com o fundo bem em cima do risco, fazer um contorno, tanto pelo lado de fora como por dentro do elemento, tá? Com a tinta. Tá, feito isso, olha só, eu já venho aqui na pintura da primeira taça, tá? Essa que tá lá por trás. E vou usar algumas cores, que é o violeta cobalto, flor de malva, lilás bebê, verde glacial, o branco para luz, o berinjela e o jacarandá, tá? Todas essas cores, gente, vai ficar para vocês na descrição do vídeo, tá bom? Junto com o link do meu curso online de pintura em tecido, que tá maravilhoso, imperdível, tá, gente? Eu não me canso de falar mesmo, tá? Bom, então vamos lá. Olha só, a gente vai trabalhar com a tinta levemente diluída no Aquarela Silk, tá? Deixa a tinta bem mais molinha, tá? Do que ela é no vidro.
tá? Então, com o pincel número 6, começo aqui, ó, com o Flor de Malva. Observo na minha imagem de referência todos os lugares onde tenho flor de malva e já venho passando, ó. Vou espalhando a tinta para um lado e para o outro, tá? Bem certinho. Passo, tampo bem a trama do meu tecido, dou um espacinho, já venho do outro lado também, passando esse aquarela silk. Em alguns lugares, ó, eu dou uma pincelada com mais aquarela silk do que tinta para já ficar um pouquinho mais claro, tá? Mas eu tenho que tampar bem a trama do meu tecido, tá? Venho com violeta cobalto, vou contornar aqui, ó, desse lado aqui da minha taça e já venho aqui por cima, ó, na parte de dentro, passando um pouquinho também. Volto pro flor de malva, preencho aqui a parte do meio, lá de dentro da taça, e volto novamente com violeta cobalto, passo aqui do ladinho e aqui, ó, no final já venho com verde glacial, tá? Reforço o violeta e faço a junção das cores bem certinho. Venho com um pouquinho do violeta cobalto, aqui do outro lado, passo aqui a tinta um pouquinho mais durinha, tá? E já vou contornando um detalhezinho que tem aqui no fundo, tá? Que reflete a parte da superfície aqui no copo. É importante, quando a gente faz um trabalho de realismo, gente, todos os detalhezinhos, os pontos de luz, a marcação onde que é um pouco mais claro, um pouco mais escuro, é sempre importante a gente colocar tudo isso no desenho, tá? Pra gente não se perder, pra gente se localizar na hora de passar a tinta e não se perder, tá? Agora eu já venho com um pouquinho do violeta e vou passando, ó, para deixar mais escuro. Aqui, ó, na beirada, do lado direito, notem que eu não cheguei a tinta bem no meu risco, porque aqui, ó, aparece bem mais claro, tá? Então, eu já venho com um pouquinho do lilás bebê, passo aqui, ó, e chego bem próximo do risco. Em cima do meu risco, eu venho com a pincelada do violeta e vou fazer a junção bem certinho, ó, com bastante cuidado. Vou deixando aqui, ó, essa partezinha mais clara. Aqui, ó, no fundo dessa taça tem um detalhezinho, reflete mais escuro e pelo vidro ser violeta, ele fica mais escuro. Então, eu venho com o jacarandá e um pouquinho do violeta, diluído no aquarela silk. Quem não tem hábito de usar o aquarela silk, gente, pode estar usando até o clareador ou diluente, tá bom? Coloque umas gotinhas de água para ficar um pouquinho mais ralo e pode estar usando um desses dois também, como vocês preferirem, tá? Então, faço esse desenho aqui com o jacarandá e o violeta e já venho aqui, ó, na parte de baixo. Começo com violeta do lado direito, venho aqui embaixo, faço o pezinho aqui da taça, dou uma pincelada no verde glacial e preencho aqui, ó. Aqui, gente, notem que eu já tô trabalhando com a tinta, já direto da tampinha, tá? Sem o aquarela silk, tá? Finalizo aqui bem certinho. Já venho aqui, ó, contornando o pezinho da minha taça. É importante também, na hora de tirar o risco, gente, tirar o risco bem certinho, principalmente na boca, assim, dos elementos, não deixar entortar, tá? Para que fique bem bacana mesmo na hora da gente fazer o trabalho, tá? Aqui, ó, já venho com uma pincelada do berinjela, para mim escurecer ainda um pouquinho mais. É bem pouquinho que passa, tá? Esse berinjela eu pego com um pouquinho do aquarela silk para facilitar aqui na hora de eu contornar, ó. E eu já vou passar aqui na boquinha da taça também. Tô usando o pincel número 6. Esse meu pincel, gente, é da 421, ele é bem gasto, as cerdas dele estão bem pequenas, então ele me permite fazer riscos bem fininhos como esse que vocês estão vendo, como esse contorno aqui que vocês estão vendo, que eu tô fazendo aqui na beirada da taça,
tá? Mas quem não tem hábito de trabalhar com esse pincel maior para fazer riscos finos, assim, pode estar fazendo com o pincel número 4 ou até mesmo o número 2, tá bom? Dou umas pinceladas onde eu observo que tá mais escuro aqui na minha imagem de referência, com esse berinjela também, e já venho aqui, ó, volto com um pouquinho do flor de malva para me dar uma clareada aqui no meio, tá? Ó, reforço aqui o violeta cobalto, do outro lado um pouquinho mais também. E já venho, ó, com flor de malva e um pouquinho só do lilás bebê para me fazer algumas partezinhas claras, tá? Alguns reflexos que tem lá dentro da minha taça, do meu copo aqui. É mais uma taça, né? Então tá. Olha só, faço algumas marcaçõezinhas e agora já venho com um pouquinho do preto e do berinjela, coloco essas duas cores no meu pratinho, faço uma misturinha, coloco uma gotinha do Aquarela Silk para elas ficarem um pouquinho mais mole, porque eu vou contornar aqui, ó, tô com o pincel número 2, tá? Aqui eu já vou fazer os contornos final e depois eu vou fazer os pontos de luz, tá? Então, eu preciso que o risco fique bem fininho, tá? Em alguns lugares eu vou preencher, como aqui no cantinho, vou preenchendo essa voltinha, venho do outro lado, ó, e vou fazer um contorno bem preciso, tá, gente? E é interessante aqui usar realmente um pincel que não seja o filete, tá? Porque a gente usando esse pincel número 2 ou pode ser até o número 4, quem tem hábito de trabalhar com ele, vai conseguir fazer também, porque daí já fica levemente esfumado, tá? Diferente daquele contorno que a gente faz com pincel 0, tá bom? Então, ó, contorno aqui bem certinho a beirada da taça, tá? Com bastante cuidado. Venho aqui, ó, do lado também, vou dar uma escurecida. Aqui embaixo, nesse detalhe também, aparece mais escuro para mim. Aqui, ó, no fundo da taça, reflete alguns pontos escuros, que é a parte do vidro, do fundo dela. Aqui o vidro fica bem grosso, como ele é violeta, então ele vai ficar um pouquinho mais escuro e vai refletir aqui do lado de fora da taça para mim, tá? Já venho com bastante cuidado aqui no pezinho da taça, ó, pintando com esse preto. E o berinjela, a largura desse vidro, ó, aqui na beiradinha, no pezinho dela, vai aparecer bem certinho a largura do vidro. Então, sempre aparece no preto, tá? Aqui eu dei uma quebradinha no preto, como eu falei, misturo com o berinjela, tá? Para ele não roubar muito a cena, tá? E venho, ó, preenchendo todo esse espacinho aqui, ó, com esse pincel número 2 mesmo, tá? Notem, gente, que aqui, ó, deixo bem pouquinho, tá? Preencho bem certinho, já dou algumas pinceladinhas, olha, onde eu vejo que fica mais escuro, venho aqui, ó, para fazer a voltinha do pescocinho aqui dessa taça, tá? Dou algumas pinceladinhas aleatórias aqui, ó, mais um pouquinho. E agora eu já venho, ó, com o branco, tá? Para fazer os meus pontinhos de luz, tá? Em alguns lugares eu faço com branco, tá? Em outros, eu vou fazer com lilás bebê, tá? Aqui, ó, tirei os pontinhos que eu coloquei primeiro, passei o lilás bebê e agora eu venho, ó, com branco, tá? Aqui no cantinho, vou usar um pouquinho do lilás bebê, tá? Do outro lado, aqui, ó, também o lilás bebê. E por que eu faço isso? Para que o branco, meu ponto de luz, fique bem mais visível, tá? Ele vai refletir mais, ele vai ficar mais forte, tá? Venho aqui, ó, com lilás bebê, vou preencher até ali, mais ou menos no meio, e aqui no cantinho, ó, do lado direito, também com um pouquinho mais do lilás bebê, tá? E misturando com um pouquinho dessa cor que eu passei, do preto com berinjela, ele fica quase que um cinza. Aqui no meio, jogo um pouquinho de flor de malva, tá? Passo mais um pouquinho, tá?
ajeito bem. E agora sim, eu venho com pontinho de luz, ó, que é o meu branco, tá? Aqui na beiradinha, eu passo um risquinho por cima, na beiradinha de cima e também na beiradinha de baixo. E venho com um pouquinho de branco e dou uma puxadinha. Agora, venho lá por dentro da taça, fazendo os pontos de luz, onde reflete bem a luz nesse vidro. E vidro, gente, reflete luz, como esse objeto é redondo, vai refletir em vários lugares. Muita atenção quando a gente faz vidro, tá? É sempre importante copiar a luz num lugar exato. Quando a gente coloca luz demais e coloca nos lugares errados, também não fica legal, tá? Tem que se atentar muito para isso, tá bom? Então, é sempre importante copiar o trabalho que você está fazendo, ter uma imagem de referência para você copiar bem certinho os seus pontos de luz, tá? Aqui, ó, é a luz que refletiu lá por dentro, vem aqui na parte de fora também. E o vidro, né, a forma que ele é feito, ele vai refletir, ó, em vários lugares, ó. Então, aqui eu só vou copiar, seguir bem certinho o meu risco, tá, ó. Algumas luzes, como eu disse, vai ficar bem forte, são pontos bem fortes de luz. Outras, ó, como essa que eu tô fazendo aqui, fica meio opaca, tá? Não fica tão brilhante como as principais, tá bom? Então, bastante atenção nisso, tá? São vários pontos de luz, mas não são todos iguais, tá? Esse aqui é bem forte, bem quase no fundo. Aqui, ó, naquela parte que eu fiz, que é o pedacinho da superfície, que reflete lá por dentro, ó, também vai ter uma claridade. Aqui, ó, já venho com um pouquinho do lilás bebê, tá? Para ficar meio opaco essa luz. Aqui, ó, um sujeirinho do branco. Aqui na beiradinha também, pelo lado de dentro. Aqui, ó, reforça um pouquinho mais a luz com branco, tá? E observo na minha imagem de referência onde tem alguns risquinhos, ó, meios opaco, tá? Não é ponto muito forte de luz, não. E junto, ó, vocês notem que eu já coloco um pouquinho do flor de malva, tá? Venho com lilás bebê primeiro, para mim fazer as partes claras aqui do reflexo do fundo, tá? A largura aqui, ó, do pescoço dessa taça, que reflete aqui, ó, tá? Então, ela reflete meia opaca, ó. Então, eu venho com lilás bebê e vou fazendo todos os desenhos, tá? Só seguindo os desenhos que tá no meu risco, tá? Bem certinho. Venho com um pouquinho do lilás bebê, passo uma claridade ali. Aqui, ó, já jogo um pouquinho do verde glacial, mais um pouquinho para ele ficar mais visível aqui, ó. E sujeirinha, ó, só sujeirinha do meu pincel aqui. Venho com branco, já coloco um pontinho de luz, mais um pouquinho, ó. Aqui só sujeirinha mesmo, tá? São detalhes que tem nesse vidro, tá? Venho com branco e vou colocando, ó, os pontos de luz, tá? Aqui, ó, na beirada, na largura desse vidro, aqui, ó, notem que é na mesma direção da luz principal que pega lá no corpo da taça, reflete a luz com branco, ó. Aqui também, alguns pontinhos. Venho com mais um pouquinho do branco, reforço aqui, ó, as viradinhas desse detalhe fica um pouquinho mais forte. E aqui, ó, um pontinho de luz, tá? Aqui, ó, também, ó, já vai aparecer dois pontinhos de luz pra mim. E aqui, ó, tá? Essa parte aqui que eu vou desenhar já pertence a outra taça, tá? Eu não consegui desvendar bem certinho no desenho se esse brilho aqui, se esse ponto de luz faz parte dessa ou da outra taça. Eu acho que é da próxima taça, tá? Acho que fica mais legal nela.
e pela posição que ele está, me faz ver que é na próxima taça, tá? Volto aqui, ó, faço mais alguns pontinhos de luz e pronto. Feito isso, olha só, eu já venho para a próxima taça. Essa taça aqui tá de frente, deitada, né? Então, ela pega um pouquinho mais de claridade. A parte aqui do vidro vai ficar um pouquinho mais clara do que essa primeira, tá? Eu pego um pouquinho de flor de malva, deixo ele um pouquinho mais diluído, pego um pouquinho do branco com lilás bebê para deixar essa parte aqui, ó, mais claro, tá? Já venho aqui, ó, do lado que vai ficar mais claro, com um pouquinho do verde glacial e do lilás bebê e preencho essa parte, ó. Pegando sempre a tinta, gente, meia diluída, com aquarela silk, tá? Lembrando que pode ser aquarela silk, ou clareador ou diluente, tá? Coloque umas gotas de água para poder preencher o seu desenho. Aqui, ó, venho com flor de malva, pego com aquarela silk. Onde eu quero que essa tinta fique mais claro, gente, eu faço uma misturinha de flor de malva com aquarela silk e vou jogando, ó, aqui pegou uma bolinha de tinta, tá? E essa parte aqui vai ficar mais claro, porque aqui, ó, é um vidro só que aparece pra mim. Então, por isso, aqui a parte de dentro aqui dessa taça ficou bem clarinha. Aqui, ó, desse lado, já vou escurecer um pouquinho mais, tá? A beiradinha ali do meu vidro. Venho aqui, ó, com violeta cobalto, aqui também, e já vou escurecer um pouquinho mais, tá? Essa taça aqui reflete também a parte da superfície ali. Aqui no fundo já jogo um pouquinho do jacarandá com violeta. E aqui, ó, bem no risco da superfície, ó, ele vai aparecer um pouquinho pra mim, tá? Então, aqui, ó, é a taça que reflete lá por dentro e esse risco vem até aqui, ó. Passo, tá? Ele apareceu ali na outra, aparece nessa também um pouquinho mais escuro. Então, eu passo com um pouquinho do aquarela silk e já vou, ó, clareando. Aqui, ó, no fundo, eu venho com violeta para escurecer. Essa parte aqui vai ficar um pouquinho mais escura. E venho aqui, ó, tô usando aquele meu pincel número 6, que tem as cerdas bem finas, tá? Eu já vou fazendo aqui, ó, com esse pincel, com o preto e o berinjela, o fundo, a largura aqui do vidro, tá? Que ela aparece de ladinho aqui pra mim, tá bom? Bem certinho. Aqui eu já mudei um pouco o pincel, pego o pincel número 2, porque o risco precisa ser bem fininho e eu quero fazer o contorno bem certinho, ó. Então, venho com preto, um pouquinho do berinjela, vou desenhando aqui, ó, o vidro, a largura dele bem certinho. Notem que nos cantinhos dele o risco fica bem fininho, porque essa largura do vidro fica de lado daí, tá bom? Então, é por isso. Aqui, ó, venho também já contornando com esse pincel a boca aqui da taça, bem certinho. Vou pegando essa mistura de tinta que eu fiz, que é o preto e o berinjela, vou passando o risco, ó, bem fininho, contornando bem certinho. Aqui, ó, a parte de cima. Venho aqui, ó, e aqui eu vou fazer 2 riscos, ó, um por baixo e um por cima, que mostra pra mim também a largura do vidro, tá? E esse desenho, gente, foi feito, a minha imagem de referência é de uma pintura em aquarela, tá? No papel, e eu resolvi passar pro tecido para vocês, porque eu achei esse desenho muito lindo. E transparência, gente, de qualquer maneira, até quando a gente faz ela sozinha, como aqui, né, que são 2 transparências, fica lindo, né? Eu confesso que eu sempre fui apaixonado por transparência, tá? Lembrando, gente, que todas as cores que eu estou usando aqui vai ficar bem certinho para vocês na descrição do vídeo, tá bom? O desenho
ficou salvo aqui no começo do vídeo para vocês e também fica salvo lá nos destaques do meu Instagram em riscos grátis, tá? O meu Instagram vocês também vão encontrar o endereço dele na descrição do vídeo, tá? E na descrição do vídeo vocês vão encontrar também o link para o meu curso online de pintura em tecido, tá? Aqui, ó, volto um pouquinho com o meu pincel número 6, para mim escurecer essa parte aqui, ó, um pouquinho mais, tá? Eu vou fazendo, vou olhando bem certinho na minha imagem de referência, os pontos onde eu preciso escurecer, clarear, observo bem direitinho, venho aqui, ó, com um pouquinho mais do violeta. Pego a tinta bem na pontinha do meu pincel para ficar um risco bem preciso, ó, bem certinho. Aqui no fundo vou escurecer também um pouquinho mais. Aqui, ó, um pouquinho mais, com bastante cuidado, porque não pode exagerar, tá? Jogo um pouquinho mais aqui, ó, de preto e berinjela, bem pouquinho, para ficar com esse volume ali do fundo, ó. Venho aqui, ó, e vou desenhando com o preto e o berinjela, a parte ali, ó, essa bola que eu vou fazer aqui, ó, é o pescoço da taça, onde encontra aqui o corpo e o pezinho dela lá. Então, essa parte aqui é bem larga no vidro e como o vidro é transparente e ela tá meio de lado, assim como aquela outra, ela vai refletir aqui nesse vidro mais de frente, tá? Por causa da posição que ela tá. Aqui embaixo, ó, aparece um pouquinho a volta ali do pezinho da taça. E aqui, ó, são só marcações que eu preciso fazer, tá? São detalhes do vidro. Volto aqui na boquinha da taça, preenchendo, ajeitando bem. Vou descendo aqui, ó, com os pontinhos mais escuros que tem aqui do ladinho também. E se você, gente, está chegando aqui no canal hoje pela primeira vez, enquanto eu vou passando aqui, ó, os pontinhos mais escuros aqui na minha taça, vou pedir para você que se você está chegando aí no canal, tá gostando desse vídeo, assista também os outros vídeos e se você gostar, se inscreva. Se você já é inscrito, meu muito obrigado, tá? Toda semana eu tô por aqui com vídeos e dicas de pintura para ajudar vocês que, como eu, é apaixonado por essa arte, tá? Olha só, pessoal, agora eu venho com o lilás bebê preenchendo aqui, ó, no meio do contorno que eu fiz para a beirada dessa taça, tá? Já venho aqui, ó, por dentro desse contorno, do risco mais escuro que eu fiz, eu vou dar uma clareadinha com lilás bebê, tá? Aqui, ó, com bastante cuidado, tá? E trago até aqui no cantinho. Aqui, ó, vou ajeitando bem certinho. Já venho com um pouquinho do branco. E esse branco, gente, vai ficar bem no meio de onde eu passei o lilás bebê, tá? Com bastante cuidado, bastante capricho, nosso trabalho, ó, já vai ganhando vida com os pontos de luz. Venho aqui, ó, com o branco. Aqui, ó, reflete bastante a luz, então eu, com bastante cuidado, são risquinhos que tem aqui por dentro, tá? Da largura dessa taça. Aqui, ó, já vou descendo, fazendo alguns reflexos desse brilho, tá? Como eu já expliquei para vocês, o brilho é bem refletor de luz, tá? E em alguns lugares vai ficar o ponto mesmo de brilho com branco, assim como a outra taça. Em outros, eu vou fazer com lilás bebê e às vezes até usando um pouquinho do flor de malva, tá? Aqui, ó, sujeirinha de branco no meu pincel. Aqui, um pouquinho mais de branco, um pouquinho mais forte. Aqui, eu vou reforçar a luz aqui dessa taça, ajeitando bem, ó. Essa luz pertence mesmo à segunda taça, tá? E aqui, ó, com a sujeirinha de tinta no meu pincel, pincel número 2, eu vou fazendo as marcaçõezinhas que tem no meu vidro, tá? Aqui, ó, com bastante cuidado, na beiradinha, um pontinho mais de luz, ó, um risquinho lá por dentro, tá?
limpo a tinta de um lado do meu pincel, venho aqui, ó, com bastante cuidado na beiradinha aqui, ó, que é um pouquinho mais grosso também. Aqui e aqui, ó, vai refletir em alguns lugares aqui já na taça, ó. Sempre é importante, gente, como eu já disse no vídeo, na hora que for fazer o realismo, passar pro tecido todos os pontinhos, cada detalhezinho, sempre risca, sempre faça, capricho no desenho, risque bem certinho todos os detalhes, porque daí fica fácil, ó. Vocês não vão se perder na hora de colocar os pontos de luz, que é muito importante, tá? Você fazer um trabalho realista, fazer a luz no lugar errado, você pode acabar com o seu desenho, tá bom? Acabar com o seu trabalho. Então, muita atenção para isso, tá bom? Olha só, gente, como eu expliquei para vocês, alguns lugares fica bem forte, em outros é só sujeirinha de tinta no pincel. Como esse aqui, ó, que eu tô fazendo agora, que não é tão forte, tá? Esse aqui, ó, só sujeirinha, eu pego um pouquinho aqui do Lilás Bebê, bem pouquinho, ó, e faço marcações que tem no meu desenho, tá bom? Venho com mais um pouquinho de tinta, venho aqui, ó, com o berinjela e o preto para contornar ali, ó, é o reflexo do pezinho da taça, né? E vou colocando o brilho aqui, ó, na beiradinha, na largura do vidro, tá? Bem certinho. Eu tô usando o pincel número 2 aqui para fazer isso, gente, mas esse trabalho aqui, quem quiser pode até usar aí sim o pincel 0, tá bom? Eu já gosto de fazer com pincel um pouquinho maior, eu uso bem pouco pincel 0, só quando eu não consigo mesmo fazer com esses pincéis um pouquinho maior, tá bom? Aqui, ó, já venho com a pinceladinha do verde glacial, jogo aqui, ó, porque ele apresenta aqui pra mim. Então, eu já jogo aqui um pouquinho, venho com mais um pouquinho, dou uma pinceladinha aqui, ó. Essa parte aqui, ó, é a largura do pescocinho aqui da taça, tá? Então, ó, essa luz branca aqui, ó, ela vem até aqui. Eu reforço aqui um pouquinho mais e trago, ó, com pinceladinhas, ó. São detalhes, às vezes, ondulações que tem no vidro, que daí aqui já aparece um pouquinho mais opaca, na hora de compor o desenho, tá? Aqui, ó, pincel número 6, sujeirinha de preto no meu pincel, eu vou fazer o reflexo aqui desse preto, a largura do vidro aqui na superfície. Pego a tinta, gente, bem diluída no Aquarela Silk, eu só vou trabalhar com sujeirinha de tinta mesmo aqui, ó, tá? Venho aqui no pezinho da taça e puxo também o reflexo que ela faz aqui em cima da superfície, tá? Ajeito bem, limpo o meu pincel, venho com branco e o brilho dela, ó, reflete dessa maneira aqui, ó, tá? Na superfície, ó, só sujeirinha mesmo, tá? Se não quiser pôr isso daqui, nem precisa, tá? E o nosso trabalho, ó, já vai ficando dessa maneira. Venho aqui, ó, ainda vou fazer um pontozinho de luz aqui por baixo do pescocinho aqui da taça e aqui, ó, na beiradinha do pezinho dela, tá? Bem pouquinho, ó. Sujeirinha do pincel, eu gasto aqui, venho com um pouquinho mais de tinta, reforço ali também, um pontinho opaco de luz, e o trabalho, ó, vejo onde precisa, vou reforçar o branco aqui, ó, com pincel 0, tá vendo? Agora eu já peguei o meu pincel 0, ó, porque eu quero que isso aqui fica mais em evidência. Aqui também mais um pontinho de luz, só para evidenciar, e pronto, ó, o trabalho já vai ficando dessa maneira. E o trabalho todo concluído, gente, fica dessa maneira, um trabalho feito com todo carinho para vocês, tá bom? O risco fica no meu Instagram e o guia de cores aqui na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. A todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.